Tudo bem, pessoal? Esse daqui é o Botão de Filmes. Meu nome é Henrique e hoje a gente vai falar da série inglesa da Netflix chamada Desejo Obsessivo. Antes de continuar aqui, eu vou pedir aquele like no canal, curtir aí, compartilhar, se inscrever. Pacote completo. Bom, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de série, né? Eu tenho uma teoria de que, na maioria das vezes, a série prolonga um roteiro que poderia muito bem caber num filme, né? A intenção, é lógico, dos realizadores, distribuidores, é manter a audiência do espectador. Então, alguns momentos de algumas tramas em séries ficam repetitivas, ficam cansativas, né? E eu não sou muito fã, e por isso que parece que é a primeira vez que eu comento aqui no canal sobre uma série. Mas quando eu vi a sinopse de Desejo Obsessivo, me chamou a atenção, e como é uma minissérie, né, são 4 episódios aí de 40 minutos, falei, eu acho que dá para encarar. Bom, o filme conta a história do William, né, interpretado pelo Richard Armitage, que ele faz um cirurgião renomado e que se apaixona pela namorada do filho dele, do Jay, né, que é interpretado pelo Richard, né? E ele começa um romance tórrido com ela, né? A maneira que a Anna, né, brilhantemente interpretada pela Charlie Murphy, a maneira que ela seduz ele, né, deixa ele intrigado, apaixonado e obcecado, né? Conforme o desejo obsessivo do título. E a narrativa, né, conta, é óbvio que isso não vai dar certo, né? O filho dele está prestes a se casar com a Ana e ele vivendo esse romance escondido aí com ela, com toques de 50 tons de cinza, uma pegada erótica aí que, ao meu ver, totalmente desnecessário, mais para pegar o público, né? Aliás, dá para você perceber nitidamente na narrativa que é uma série direcionada um pouquinho mais para o público feminino. Vocês que assistirem aí, vocês vão concordar comigo. Bom, e a trama vai acompanhando aí esse jogo aí de esconde-esconde dos dois, porque a família não pode saber. O William é casado com a Ingrid, né, que é a esposa dele, que tem um casamento tranquilo, que de certa forma deixa ele à vontade para ele ir para onde que ele quiser, e nessas fugas é onde que ele encontra a Ana, que cria regras, né, desde o início, que os encontros só vão poder acontecer quando ela assim permitir, quando ela chamar. Ou seja, aquela pegada mesmo fetichista. Bom, essa série Desejo Obsessivo, assim que eu comecei a assistir, eu falei, gente, eu já vi essa história em algum lugar. E sim, eu vi essa história em Perdas e Danos, de 1992, estreado pelo Jeremy Irons e pela maravilhosa Juliette Binoche. E isso é baseado num livro, né, chamado Damage, né, da irlandesa Josephine Hart. Então, ela escreveu esse livro em 91, o cinema adaptou com Perdas e Danos em 1992, e agora uma produção inglesa resolveu fazer isso em série. A história é basicamente a mesma. Se você assistiu Perdas e Danos em 1992, você vai literalmente rever a história que você acompanhou há 21 anos atrás, 31 anos atrás, né? Bom, me incomodou no início o personagem do William, né, ser um cirurgião importantíssimo, tanto é que começa a série ele fazendo uma cirurgia muito complicada, que apareceu até na mídia, o sucesso dela. Eu fiquei imaginando que um cirurgião tão inteligente, né, que conquistou tanta coisa, ele não ia deixar se seduzir por uma mulher que fizesse brincadeirinhas no melhor estilo 50 tons de cinza com ele, né? Só que, na medida que a trama vai avançando, e diga-se de passagem, a trama avança de forma bem dinâmica, né? São pouquíssimas situações repetitivas aqui, daria até para se fazer um filme de 3 horas, direto, né?
À medida que a trama vai avançando, o roteiro se justifica o fato de terem escolhido um médico, ao contrário da versão de 92, que o personagem William, do Jeremy Irons, era um político, né? A trama vai avançando e você vai percebendo que não é sobre romance, não é sobre você dar uma de esperto numa traição no seu casamento, não. É sobre obsessão. Literalmente, desejo obsessivo, aquele título mais comum, impossível, né? Aliás, a série original se chama Obsessão, né? Justifica e muito esse título, porque é um filme sobre obsessão. À medida que o roteiro vai caminhando, né, você percebe que uma tragédia é eminente. Poxa, o cara tá tendo um caso amoroso com a noiva do filho dele. Óbvio que isso não vai terminar bem. Quem viu o filme de 92 sabe que não vai terminar bem, né? E é aí que o filme acerta e ao mesmo tempo erra. O filme não, a série, né? O último episódio, o quarto capítulo, né, que a gente pode chamar aqui de último ato, que a tragédia ocorre, você fica estarrecido. Mesmo você já imaginando que iria acontecer algo assim, você fica estarrecido. Só que o roteiro, ao invés de trabalhar melhor essa tragédia, ele meio que resolve buscar as justificativas da personagem da Ana, que ao meu ver não eram tão interessantes assim para aquela situação. Era mais interessante ver como que ficaria os personagens após aquela tragédia, né? Mas ao final de tudo, fica muito bem justificado, porque você entende que, na verdade, não é sobre a obsessão do William, são sobre as obsessões. A Ana tinha obsessões também. Isso é muito interessante, isso, o roteiro trata isso muito bem. Aliás, a Charlie Murphy tá muito bem no filme. Ela mostra, ela prova, né, que uma mulher para ser desejada, para ser bonita, para ser cobiçada, não precisa necessariamente ter um corpaço, não precisa ter uma boca carnuda, não precisa ter um cabelo liso como a seda. Ela prova e mostra que são olhares, são atitudes, são situações, é uma mão no cabelo, e ela realmente está extremamente sedutora. E a gente consegue entender como ela conseguiu seduzir o William, né? Desejo Obsessivo tem 4 episódios, cada episódio aí de mais ou menos uns 30, 40 minutos, dá para você ver numa tacada só, né? E é uma série que me agradou e me agradou muito. É o que eu falo, existe uma grande diferença entre o filme ou a série ser bom e você gostar. São duas linhas totalmente diferentes. Só que aqui parece que dá para equilibrar. Não é nenhuma obra-prima. Eu acho que a série peca um pouco na pegada erótica, totalmente desnecessária, porque não aprofunda muito e tem algumas cenas que não acrescentam em nada na história, só mesmo para agradar aquele público que quer buscar esse tipo de entretenimento na Netflix, com essa pegadinha aí um pouco erótica, né? Mas o roteiro por si só é muito bom. O livro da Josephine, né? Josephine é muito bom. A reviravolta final, a tragédia que ocorre no final, faz a gente pensar, os personagens pensam também, e olha, tem umas cenas nos minutos finais, quando o William, né, o personagem principal, que tem o caso com a Ana, que ele tenta justificar as atitudes que ele teve, faz pensar, e faz pensar muito. São obsessões, né? Não necessariamente de um ou de outro protagonista, mas basicamente de todos. Beleza? Esse daqui foi o Botão de Filmes e até a próxima.